nós queremos bendizer o Teu nome por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos dá de presente. Obrigado por Tua graça, Senhor, que se renovou nessa manhã. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nesse tempo de aula, seja um tempo proveitoso, abençoador para cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente estava em Efésios 5,16, né? Vendo que o tempo Kairos perdido, ele pode ser recuperado. Lembram disso, né? Então, no tempo Cronos, não tem como, né? O tempo vai passando, a gente envelhece, né? Mas no tempo Cronos não existe isso, né? No tempo Kairos não existe isso. Então, Deus pode manifestar o seu tempo oportuno a qualquer momento do Kairos. Ele pode antecipar, ele pode adiantar, certo? Existem critérios que a gente já viu. Agora, se a gente perdeu um momento oportuno de Deus em algum momento, a gente tem que levar em consideração que existe a possibilidade desse tempo Kairos de Deus retornar para nós, certo? E é isso que Paulo fala em Efésios 5,16. Remindo o tempo, comprando de volta, resgatando o Kairos perdido. Porque quando você lê lá em Efésios 5,16, ali não está escrito remindo o Cronos, ele está remindo o Kairos, certo? É essa a ideia, trazer de volta o Kairos perdido. No entanto, precisamos discernir as estações para não perdermos as oportunidades. A oportunidade aqui é o Kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus. O que eu quero falar com isso? Que a gente tem que estar atento, por quê? Porque se eu perder o Kairos de Deus, não é certo que Deus vai me dar a segunda oportunidade. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Então não é assim, olha, você busca a Deus e Ele vai trazer o tempo de volta. Não é isso que está na Bíblia, certo? Ele coloca como uma possibilidade. Então é possível remir o tempo nesses dias maus que a gente vive. E terminamos então com o Salmo 90, 12, em que o salmista diz para a gente contar os nossos dias para alcançar coração sábio, né? E ter coração sábio é a gente saber contar o tempo, não no sentido de 1, 2, 3, mas dar valor, estabelecer o valor para o tempo, como Deus valoriza. Deus criou o tempo, não foi ao acaso. Deus não criou o tempo aleatoriamente. Vou criar um tempo para eles. Não existe isso. Deus criou com um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. E uma das coisas que Deus quer é que a gente valorize o tempo como Ele valoriza. Não desperdice o tempo. Não jogue fora o tempo. Mas valorize o tempo e esteja atento às estações, às mudanças de estações, para a gente não ficar preso a estações que já foram, né? Nem ficar querendo viver hoje uma estação que é para amanhã, mas a gente está entendendo o que Deus está fazendo hoje para que a gente possa experimentar o melhor de Deus na Terra. Então vamos lá. Embora Deus tenha criado dia e noite, como descrito em Gênesis, não havia uma contagem formal de tempo, não havia calendário. Então vamos lembrar disso. Tempo para Deus, ele é relativo no sentido do significado, mas Deus dá valor ao tempo. Tanto é que Ele nos chama a atenção para a gente prestar atenção, certo? Para pesar o valor do tempo. Mas quando Deus cria o universo, quando Deus cria todas as coisas, Ele vai estabelecendo os dias, certo? E a gente tem que ter em mente esse conceito de que para Deus o tempo não é cronológico. Deus não está preso ao cronos, certo? A maneira de Deus contar o tempo é diferente. E quando Ele cria, e Gênesis diz dia e noite, foi a tarde, amanhã do primeiro dia, foi a tarde, amanhã do segundo dia, a gente sabe que na verdade a contagem dia 24 horas só começa em Gênesis, no verso 4 do Gênesis 1. Por quê? Porque lá se cria os luminares e Deus estabelece então um para o dia e outro para governar a noite, né? Interessante que antes disso era a luz de Deus que iluminava tudo ali. Era Deus, né? Porque Deus o próprio Deus iluminando tudo, porque não tinha sol e lua. Exato. Se a gente lembrar, uma das coisas que a gente já falou aqui é que na verdade Deus está levando a gente para o passado, né?
Deus criou tudo perfeito. Houve algo que trouxe desordem ao universo e Deus agora está conduzindo tudo de volta àquilo que era perfeito. E aí quando a gente olha lá para Apocalipse, a gente vê lá, não haverá mais sol, porque Ele será a luz. Né? Ele que vai iluminar todas as coisas, não vai precisar de sol na Jerusalém celestial. Então, na verdade, esse é o conceito mesmo. Né? Antes da queda, Deus era a luz, Ele cria os luminares para gerenciar os dias, a contagem dos dias dentro do tempo, mas o que Ele quer é que a gente volte àquele tempo. Né? Ao momento em que não há mais tempo, tudo é eterno, né? E Ele é a luz única que brilha sobre todos. Êxodo capítulo 12, verso 2, é um texto que eu já tenho citado, né? Quando o povo está saindo do Egito, eles vão celebrar a primeira Páscoa. Então Deus manda eles sacrificarem o cordeiro e tal, e eles vão se preparar, porque no dia seguinte eles vão sair às pressas do Egito. Então Deus dá toda a estratégia para que eles sacrifiquem o cordeiro, como eles deveriam fazer, por famílias e tal. E aí Deus declara, nesse verso 2, esse vos será o primeiro mês do ano. O que Deus está fazendo? Deus está estabelecendo um marco. E esse é um marco espiritual. Vamos lembrar outra coisa. Deus disse para Moisés assim, eu trarei juízo sobre os deuses do Egito. Ok? Todas as pragas que Deus trouxe sobre o Egito tinha mais a ver com os deuses do Egito do que com as pessoas que moravam no Egito. E Deus estava estabelecendo ali claramente quem era Deus. Ele é Deus. E só Ele. Por isso a primeira coisa que Ele ensina ao povo através de Moisés é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Certo? Então Deus traz as pragas para isso. E quando Ele faz isso, estabelece juízo contra os deuses do Egito, o que Ele está estabelecendo ali agora é: olha, toda a vida de vocês que estava influenciada pelos deuses do Egito é passada. Agora, e a partir de agora, a vida de vocês está controlada pelo único e verdadeiro Deus. Entendeu? Então é um marco espiritual. É por isso que nós começamos, desde o ano passado, a estabelecer um marco espiritual de virada de ano no mês da Páscoa. Certo? O calendário normal continua, a gente não está renegando nada. A única coisa que a gente está estabelecendo é que existe um calendário espiritual. E Deus é quem criou, não fomos nós. Esse calendário de Deus vai determinar uma série de coisas que vai nos fazer entender todo o plano de redenção de Deus, onde nós estamos nesse plano e para onde Ele está levando a gente. É esse calendário que vai mostrar. Por isso, quando a gente começa a entender essa questão tempo, calendário de Deus, quando a gente começa a entender todas essas coisas, começa a ficar mais claro o porquê das festas. Por que Deus mandou celebrar as festas? Havia um motivo. Lembre-se, Deus não estava dando festas por acaso. Não era só para o povo ficar alegre. Né? As festas foram dadas ao povo porque Deus queria comunicar algo maior, algo profundo, algo espiritual. Uma mensagem que eles precisavam compreender e que chegasse até nós e aqueles que virão depois de nós, se Jesus não voltar antes. Então, Deus está estabelecendo um marco. Ali começa algo novo. Naquela data, naquele mês, se estabelece um novo calendário. E esse é o calendário do Deus do céu. Ok? Existem muitos calendários que já foram criados no mundo. Esses calendários, a gente encontra aí o calendário bíblico, que é esse que eu estou falando, o calendário chinês, o calendário gregoriano, que é o nosso calendário civil, janeiro, fevereiro, 1º de janeiro é início de um novo ano, o calendário judaico, que não é necessariamente calendário bíblico, certo? Por exemplo, os judeus, eles pegaram a celebração do Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, o primeiro mês do ano, o início do ano, tiraram do mês da Páscoa e jogaram ele lá para frente, no mês de trombetas, e que vai iniciar tabernáculos. Então, quando eles fazem isso, eles estão tirando um foco. Qual foco? De onde começa tudo? E tudo começa na Páscoa. Tudo começa no Cordeiro. Então eles desviam o foco disso e vão celebrar o início de um ano
lá na frente. Eles têm lá os seus motivos, então eles celebram ali o nascimento do mundo, foi ali que Deus criou Adão e Eva, e a partir dali, então, eles estão celebrando, estão no ano 5.780 que entrou agora, né? Eles vão entrar oficialmente no 80 lá, mas se eles pegarem o calendário bíblico, seria 80 agora, já estariam, né? Então são calendários que vão surgindo, tem até o calendário da Coreia do Norte, gente. Esse é um calendário próprio. O Japão trocou de imperador agora, né? Isso. Eles começam a contar uma nova era. E essa nova era é a partir da ascensão do novo imperador, da nova dinastia que agora está se iniciando. Então, é assim que funciona. Na Coreia do Norte também. Quando começou essa ditadura lá dos Kim, né? Desde o avô lá, o pai e agora o que está no poder, lá eles começaram uma contagem nova do tempo. Então, são muitos calendários que a gente encontra, mas o calendário bíblico é o calendário que Deus estabeleceu. Por isso, a gente tem que olhar para eles com carinho, certo? João capítulo 17, versos 15 a 17, aí vocês vão me ajudar. João 17. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma oração, certo? Está orando ao Pai, e ele está falando sobre os discípulos e sobre nós, porque ele chega lá na frente e diz, olha, não rogo só por esses, mas por aqueles que também vão crer. Então está falando de nós. E ele está dizendo assim, olha, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Mas ele diz, não peço que os tires do mundo. Então nós vivemos uma dualidade. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos dentro das regras desse mundo, certo? Então nas regras desse mundo existem os calendários. E nós observamos o calendário de contagem de tempo. Não quer dizer que nós celebramos as mesmas festividades desse mundo. Nós não festejamos carnaval, está lá no calendário, até feriado. Nós não festejamos o Natal, embora esteja no calendário, seja um feriado, certo? Então nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque o calendário que nós observamos é espiritual, certo? São os princípios de Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, os versos de 1 a 3. Quem achar aí pode ler bem alto. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse o sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? O que está sendo colocado? Olha, vocês conseguem ler as estações humanas desse mundo, mas vocês leem as estações humanas e não conseguem entender as estações espirituais? É isso que ele está dizendo. É um chamado para que a gente olhe os dois. Nós precisamos entender o que acontece nesse mundo, estar atento às estações desse mundo, mas também tem que estar atento às estações espirituais, né? Então eu não tenho quintal lá em casa, né? Acho que já contei aqui, mas resolvi fazer a minha hortinha de vaso, né? Nos vasos e tal, eu colocar as coisas. Tem coisa que não adianta eu plantar certas épocas do ano, não vai dar, vai ter problema. Então tem que esperar a época certa. Existem outras que eu posso plantar a qualquer momento, vai dar. Então isso é o que? São as regras das estações desse mundo, ok? Mas eu também tenho que entender que existem as estações espirituais. Então eu observo uma e observo outra, ok? Vamos seguir aí.
Gênesis capítulo 1, versos 14 a 18. Quem achar também pode ler bem alto para nós. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, para os tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então veja só, Deus está criando todas as coisas, e então ele chega aqui no quarto dia, e ele cria os luzeiros, os luminares. E então ele fala, haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação dia e noite. Sejam eles para sinais. Isso quer dizer que os astros, luzeiros, a lua, planetas, eles servem como sinais, mas é diferente. A astrologia é uma coisa, é maligna, certo? É querer determinar o tempo pelos astros, certo? O que nós entendemos é os astros foram criados por Deus e eles revelam a glória de Deus. O salmista diz, os céus manifestam a glória de Deus. E manifestar a glória de Deus também tem a ver com revelar os planos de Deus, certo? Então, só que aqui tem o seguinte, há algo que ele fala aqui, verso 16, fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Então, existe algo aqui, o sol governa o dia, não é assim? Tudo gira em torno do sol, tudo acontece em função do sol, mas também tem a lua, que governa a noite, certo? Há coisas que acontecem que são em função desses dois astros. Se passarmos um ano inteiro sem o sol, o que vai acontecer? As plantações, sem o sol aparecer, né? Só nuvem e tal, as plantações vão acabar, porque vai faltar a luz direta do sol, que também é necessária. Se nós tivermos problema com a lua, se a lua fosse tirada, acabava a vida. Não é? Os cientistas, os astrônomos, que são diferentes dos astrólogos, né? Os astrônomos são cientistas. Os astrônomos têm pesquisado e eles têm visto qual é a busca deles no universo. Por um planeta que tenha condições semelhantes à da Terra, onde o homem possa habitar. Porque eles estão olhando lá para frente e dizendo, a Terra vai acabar. Vai ficar superpovoada, os recursos naturais vão acabar e a gente tem que ter uma alternativa. E buscam, só que eles sabem de uma coisa, tem que ter lua. Porque a lua é fundamental para a existência da vida na Terra. Então Deus sabia o que ele estava fazendo, quando disse, luminar maior vai governar o dia, luminar menor governar a noite. Ele sabia o que ele estava fazendo. Bom, e aí, quando a gente olha para isso, descobrimos então que os luminares foram colocados para governar. Certo? Quando a gente pensa nisso, aí a gente tem que levar em conta duas coisas. Eu estava falando até agora. As questões naturais, não peço que eles tirem do mundo. Mas também as questões espirituais, eles não são do mundo. Ok? Então a gente tem que ler isso pelo contexto natural e pelo contexto espiritual. Salmo 121, verso 6. Quem achar aí pode ler bem alto. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Isso, olha só que interessante. O sol não te molestará de dia. A lua não te molestará de noite. Deus criou o sol para molestar? Deus criou a lua para molestar? Não. Então o que ele está falando? Ele está falando de uma realidade espiritual que pode estar por trás do sol e da lua. Quem leu, quem está lendo, ou quem vier a ler o livro
Tronos sobre Tronos, do Davi Rebolo, ele trabalha essa questão. E do Maurício, ele também pega esse ponto aí e trabalha legal. Porque o que ele fala? Satanás, ele, quando se rebelou contra Deus e foi lançado sobre a terra, estabeleceu tronos. E quando ele estabeleceu tronos, um dos caminhos que ele tomou para estabelecer domínio sobre a terra foi usar os astros para domínio sobre o homem. Por isso aí vem a astrologia, né, o zodíaco, horóscopo, essas coisas nasceram a partir dessa estratégia maligna de governar o homem a partir dos astros. Por isso o salmista está dizendo, o sol não vai te molestar. Que sol? Não é o sol físico. Hoje a gente pode pensar no sol físico por causa de desmatamento, aquecimento global e tal, mas o salmista não estava vivendo isso. O que ele estava querendo dizer? Ele está falando de uma realidade espiritual que a gente tem que levar em consideração. Mas vamos seguir aí. Apocalipse 12, versos 4 a 9. Quem achar também pode ler bem alto para nós. E a sua cauda levou após si a parte do extremo do céu e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia que dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu a luz a um filho do homem, que a regeu todas as nações com uma vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o mundo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260. Houve também o céu, Miguel e seus anjos batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar deixou os céus, e foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada o Diabo, Satanás, que engana todo mundo, está da terra, os seus anjos foram lançados com ele. Isso. Então olha só, ele está falando que houve uma guerra no céu. E nessa guerra no céu, Satanás, que está mostrando aqui que é o dragão, ele arrastou consigo, quando foi lançado para a terra, uma terça parte das estrelas do céu. Peraí, estrela comum? Se uma só estrela do céu caísse sobre a terra, acabava com tudo, né? Então não é estrela comum, não é estrela física, ele está falando de algo espiritual. Então o dragão, Satanás, quando se rebela contra Deus, e Ezequiel 28 diz que Deus traz juízo sobre ele, o lança sobre a terra, 1/3 das estrelas, que estrelas? Anjos. 1/3 dos anjos o seguem. Agora vejam o seguinte, nós estamos vendo aqui uma realidade espiritual, certo? Nessa realidade espiritual, estrela não quer dizer estrela. Por isso, quando a gente olhou o Salmo 121, também nós vimos isso. O sol não é sol, a lua não é lua. Está falando de uma força maligna que está por trás, certo? Então está identificando astros, né? Aqui a gente fala de estrelas, está falando de planetas, está falando de todo o universo. Está identificando como tendo poderes malignos por trás deles que atuam para dominar o homem sobre a terra. Deixa eu fazer uma pergunta. No original, essas palavras, quando mostra que é algo espiritual, tipo, essas forças malignas, tem outra palavra diferente, descrita do sol, sendo sol, Não. Sol, não, é a mesma... A ideia, se você traduzir literalmente, ele vai falar de sol. Ah, tá. Mas quando você pega o contexto, você sabe que não é o sol físico. Ah, tá. Né? Quer dizer, mas no original não tem essa diferença, não, né? Não. Tá. Ô pastor, então quer dizer que, na verdade, existem poderes malignos que representam esses astros. Seria assim, né? Vamos dizer só, porque inclusive a gente sabe que os povos da antiguidade adoravam, né? Esses astros e tal, às vezes davam um nome para eles, então são poderes, né? Isso. E é muito interessante porque uma das coisas que a maçonaria usa muito são os símbolos do zodíaco. Uhum.
tá? Em vários livretos lá, a pessoa vai encontrar o zodíaco descrito e alguma analogia, alguma coisa descrevendo sobre eles, entendeu? Outro aspecto interessante, eles entram na questão dos deuses do Egito, você falou. Você vê que com um negócio hoje que diz que não tem fim religioso, mas eles entram nesses deuses do Egito. Inclusive é citado assim claramente, Ísis e Osíris, né? São deuses egípcios, são tronos, né? São os mesmos tronos, às vezes eles mudam de nome conforme o lugar, mas representando a mesma entidade ali, o mesmo demônio. Exatamente. É isso, né? É isso mesmo. Se vocês olharem o caso de Nimrod, né, capítulo 11, eles erguem a torre, Babel. E qual é o propósito de erguer a torre? Tocar o céu assim? Chegar a Deus? Eles eram tão adoradores do Deus do céu que eles queriam chegar até a presença. Não era. Né? Na verdade, o que ele está dizendo? Que eles erguiam a torre porque eles queriam ter o controle dos poderes do universo. Era um altar então, pastor? Era um altar. Era um altar, né? Exato. Como os incas fizeram, como os egípcios fizeram. As pirâmides nada mais é do que um altar de culto ao imperador que morreu, ao faraó que morreu, né? Então eram formas, e cada povo tinha a sua forma de erguer os seus altares aos deuses, né? E Nimrod, ele ergue a Torre de Babel porque ele tinha como propósito o quê? Chegar aos poderes cósmicos, entendeu? Porque ele sabia que tinha, ele queria ter o controle disso. Então ele ergue aquele altar, aquela torre, para que ele possa alcançar isso. E Gênesis 15 vai trazer um pouco mais de luz para essa questão. Quem achar aí pode ler, Gênesis 15, verso 5. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua prosperidade. Isso. Olha só. Agora pensa comigo, nós estamos no capítulo 15, capítulo 11, Nimrod, que já tinha noção dos poderes cósmicos, né, das entidades espirituais malignas que atuavam a partir do universo, dos astros. Então nós estamos no capítulo 15. E aí, vamos pegar por base a promessa de Deus lá em Gênesis. A promessa não, a determinação dele. Ele criou os luminares para governo, ok? Governo do dia, governo da noite. Satanás estava tentando, ou tenta usurpar esse direito para governar de dia e de noite com seu poder maligno. Bom, aí vem Deus, Abraão está lá preocupado: Senhor, quando é que eu vou herdar, né, a promessa? Quando é que o Senhor vai me dar filhos? Quando é que eu vou vir para essa terra e possuir essa terra? E o Senhor faz uma coisa com ele. Diz assim, verso 5 então: conduziu até fora e disse para ele: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. O que Deus estava querendo dizer? Será que era apenas número? Ou ele estava dizendo: os teus descendentes vão governar como eu planejei que fosse o governo do céu? Aquilo que Satanás usurpou será retomado de volta pela tua descendência. O que Jesus veio fazer, gente? Não foi resgatar pelo poder da cruz, né, da morte da cruz, não da cruz, porque a cruz é o madeiro, né, mas da morte dele na cruz. Resgatar tudo aquilo que Satanás tinha usurpado. Lembra que Satanás tentou ele no deserto e disse: olha para os reinos desse mundo, eu vou te dar os reinos porque eles me foram dados. Então Satanás tinha tomado posse dos reinos do universo por causa do pecado. Mas Jesus veio tirar das mãos dele, não é? Venceu a morte e o inferno, Jesus. E Jesus, vencendo Satanás, retomou o domínio sobre o universo. E quem é que Deus colocou como autoridade para exercer esse domínio? Nós, os filhos, a igreja. Certo?
Que obra mesmo. Então, quando Abraão, Deus está falando isso com Abraão, Deus está olhando para mim e para você. Lembra, quando os judeus falaram assim, temos por pai Abraão, Jesus falou assim, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Por quê? Porque não eram filhos de sangue, direto, da genética. Estava falando de algo espiritual, uma descendência espiritual de algo que estava nascendo em Abraão, um novo povo para Deus. Deus não estava olhando para a descendência física de Abraão, Deus estava olhando para um resultado maior que era a igreja. Então, quando Deus diz para Abraão, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu, Ele está dizendo, a tua descendência vai retomar esse domínio. Isso que foi tomado pelas trevas, a tua descendência vai trazer de volta. Gente, eu pensei que vocês iam estar assim. Uau! 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 Digerir tudo isso. Calma aí. Aprofundamento, irmã. Bem profundo. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, gente. Deixa eu só avançar aqui, depois volto num outro raciocínio. Então o inimigo usa os luminares para influenciar os homens, certo? Horóscopo, astrologia, calendário solar. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Então vamos pensar o seguinte. Qual era o calendário de Abraão e de Moisés? Luminares. Ele olhava os luminares. Não era horóscopo, não era astrologia. Eles olhavam para o céu. Os magos que foram até Jesus para adorar, então vejam, não era qualquer mago. Eles foram para adorar. Certo? Então, eles tiveram uma consciência de que quem tinha nascido era o rei. E eles procuraram. Onde é nascido o rei? Então eles vão para adorar. E o que é que serve de guia para eles? Uma estrela. Não é que a ciência já mostrou como que é a conjunção de alguns planetas, eu não lembro agora de cabeça, mas que dá o reflexo de uma estrela.